Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como utilizar o multímetro. Aqui a gente tem o multímetro da Minipa, mas esse vídeo também serve para outros tipos de multímetro. A gente tem a ponteira de prova, uma ponteira de prova preta e outra ponteira de prova vermelha. Aqui a gente tem a seletora do multímetro, que a gente precisa selecionar o que a gente vai medir. Então vamos para o primeiro item. O primeiro item ele é um V com um tio em cima, que é a tensão alternada. Então, se você vai medir a tensão da sua tomada, você precisa deixar em tensão alternada. A gente está aqui numa tomada e a gente vai medir a tensão dela. Então, tem o meu multímetro, eu vou colocar em tensão alternada, porque a tensão aqui é alternada, e coloco a ponta de prova no terminal da tomada. Ó, ele está dando 126 volts. Ah, Leonardo, e se eu inverter o vermelho pelo preto? Ele não vai acontecer nada, ele vai medir normalmente. Ó, 100 ele oscila um pouco, né? 124 volts. O segundo item é a tensão contínua. Então, se você vai medir uma pilha, uma bateria, você precisa deixar em tensão contínua. Então, eu vou pegar uma pilha aqui, vou colocar a ponteira de prova preta no polo negativo e a ponteira de prova vermelha no polo positivo. Ó, ele está medindo 1,5 volt. E se eu inverter, o que acontece? Ele vai medir? Vamos ver. Ele inverte o sinal, ó, ele aparece um negativo. Então o correto é sempre utilizar a ponteira de prova preta no negativo e a ponteira de prova vermelha no positivo. O terceiro item é a medição de resistência ou continuidade. Então, eu tenho um disjuntor aqui, eu posso medir a continuidade do disjuntor. Deixa eu pôr ele um pouquinho mais para trás. Através da resistência. Então eu venho aqui, coloco, ele está zerado lá, ele vai aparecer um valor mais próximo de zero. Então esse circuito tem continuidade. Agora eu também posso selecionar nesse multímetro aqui, eu preciso selecionar aqui o teste de continuidade. Então eu venho aqui select e vou até aparecer o sinal sonoro lá em cima aqui, ó. Agora eu pego o meu disjuntor e consigo medir a continuidade. Ó, ele apita. Então, se eu abrir o disjuntor, ele não vai ter continuidade. O quarto item é a medição de frequência. A gente tem uma tomada e vamos medir a frequência dessa tomada. Então, a gente coloca em Hz. É o mesmo princípio para medir a tensão. Então, a gente coloca um ponto na tomada e outro ponto no outro polo. Ele dá uma frequência de 60 Hz. Medição de corrente, corrente. Corrente, eu não recomendo utilizar esse tipo de multímetro para elétrica. Por quê? Você precisa, para medir a corrente, seccionar o circuito e fazer a continuidade, fazer a corrente passar por dentro da ponta de prova. Então, além de ser uma corrente pequena, de 10 amperes no máximo, que ele mede, você tem que seccionar o circuito. Então acaba sendo trabalhoso. Eu recomendo muito a utilização do alicate amperímetro, onde você só abraça o cabo e você consegue medir a corrente que está passando naquele condutor. Esse multímetro específico ele tem um gerador de onda quadrada, né? Mas isso aqui para a gente não vai ser interessante. E NCV é um detector de tensão. Então esse multímetro aqui ele tem um sensor aqui que você encosta no fio e ele apita alertando que tem tensão.